Pense no sal. É a coisa mais barata na sua cozinha. Um punhado custa centavos. Nós o usamos para temperar batatas fritas, conservar alimentos e até para derreter gelo nas estradas. É comum, é mundano e está em toda parte. Mas e se eu te dissesse que essa pedra branca e barata já foi a substância mais valiosa do planeta? Mais valiosa que o ouro. Uma substância pela qual exércitos marcharam. Cidades foram erguidas do nada e impérios inteiros caíram de joelhos. Uma substância que serviu como o primeiro dinheiro do mundo e que foi a causa direta de algumas das revoluções mais sangrentas da história. Esta não é a história de um tempero. É a história oculta de como o sal construiu o mundo moderno e como ele quase o destruiu várias vezes. Para entender como o sal se tornou poder, primeiro precisamos entender por que ele é vida. Nossos corpos são, essencialmente, pequenos oceanos pessoais. Precisamos de sal, o cloreto de sódio, para quase tudo. Ele comanda os impulsos elétricos em nosso cérebro, permite que nossos músculos se movam e regula o equilíbrio de água em cada célula. Sem sal, você não pensa, não se move. Sem sal, você morre. Para as primeiras civilizações, isso era um problema geográfico gigantesco. Se você vivesse perto do oceano, a vida era mais fácil. Você podia evaporar a água do mar. Mas se você vivesse no interior, longe da costa, o sal era um recurso escasso e desesperadamente procurado. Povos e animais migravam centenas de quilômetros apenas para encontrar um salineiro, um local onde o sal brotava naturalmente da terra. Controlar um desses salineiros não era apenas controlar um tempero, era controlar a própria vida. A primeira grande inovação tecnológica da humanidade não foi a roda, foi a mineração de sal. Milhares de anos atrás, na China antiga, as pessoas aprenderam a perfurar profundamente a terra para extrair salmoura, que então ferviam em grandes panelas de ferro. Quem controlava essa tecnologia, controlava o recurso. E quem controlava o recurso, controlava o povo. O primeiro império a entender isso em escala global foi Roma. Você provavelmente já ouviu falar que todas as estradas levam a Roma. Mas a primeira e mais importante estrada romana não foi construída para soldados. Foi construída para o sal. Chamava-se Via Salaria, a Estrada do Sal. Ela ligava Roma diretamente às salinas na costa do Adriático. Os cofres de Roma não se enchiam apenas de ouro e saques de guerra. Eles se enchiam de sal. O sal era tão valioso que os legionários romanos, os soldados que conquistaram o mundo conhecido, recebiam parte de seu pagamento em sal. Essa ração era chamada de salarium, a palavra da qual obtemos nosso salário moderno. Os romanos usavam o sal como uma ferramenta de controle imperial. Quando conquistavam uma nova região, eles imediatamente tomavam controle das fontes de sal locais e impunham um imposto sobre ele. Isso garantia duas coisas: um fluxo constante de receita para Roma e a dependência total da população local do poder romano para sua sobrevivência. Mas os romanos não foram os únicos. Do outro lado do mundo, a China estava fazendo o mesmo, mas em uma escala ainda mais assustadora. Por volta de 119 a.C., o imperador Wu Dihan percebeu que as guerras contra os nômades Xiongnu estavam drenando o tesouro. Ele precisava de dinheiro, rápido. Sua solução? O monopólio estatal do sal. O governo chinês tornou ilegal qualquer pessoa produzir ou vender sal. Apenas o Estado podia fazê-lo. E o Estado vendia o sal por um preço inflacionado em até 10 vezes o seu custo de produção. Esse imposto sobre o sal tornou-se a maior fonte de receita do governo chinês por mais de 1000 anos. Ele financiou exércitos massivos, pagou por projetos colossais como o Grande Canal e partes da Grande Muralha. O monopólio do sal não era apenas uma política econômica, era o motor do Império Chinês. E esse padrão se repete em todos os lugares. No meio do deserto do Saara, cidades como Timbuktu tornaram-se centros de riqueza inimaginável, não por causa do ouro, mas porque eram o ponto de parada para as caravanas que transportavam placas de sal trocadas, peso por peso, com o ouro da África Ocidental. Na Idade Média,
Uma cidade construída sobre uma lagoa lamacenta tornou-se a rainha do Mediterrâneo, Veneza. A ascensão de Veneza foi impulsionada por sua Guerra do Sal contra Gênova. Os venezianos garantiram o controle das salinas mais produtivas e usaram sua formidável marinha para impor seu monopólio. Qualquer navio que transportasse sal concorrente era afundado. A riqueza que inundou Veneza e pagou por seus palácios e sua arte foi construída sobre uma fundação de cristais de sal. O sal construiu impérios, mas qualquer coisa com tanto poder de criar também tem o poder de destruir. Quando o sal é controlado por tão poucos, ele se torna a ferramenta definitiva de opressão, e a opressão, inevitavelmente, leva à revolução. Vamos para a França do século XVIII. O país estava à beira do colapso. A monarquia de Luís XVI era corrupta e gastava extravagantemente. Para financiar seu estilo de vida, o rei dependia de um imposto brutalmente injusto, a gabelle. Assim como na China antiga, a coroa francesa tinha o monopólio do sal. Mas a gabelle era ainda mais cruel. Não só era ilegal produzir seu próprio sal, como cada cidadão acima de 8 anos era obrigado por lei a comprar uma quantidade mínima de sal do rei, a um preço inflacionado em 30 a 40 vezes. Se você fosse pego contrabandeando sal, talvez apenas pegando água do mar para sua família, a punição era a prisão, trabalho forçado ou até a morte. Esse imposto era a personificação da desigualdade. A nobreza e o clero eram isentos. O camponês pobre que precisava de sal para preservar a pouca comida que tinha, era esmagado por ele. Quando a Bastilha caiu em 1789, um dos primeiros atos dos revolucionários foi invadir os armazéns de sal e distribuir o ouro branco ao povo. O ódio à gabelle foi um dos principais combustíveis que acenderam as chamas da Revolução Francesa e levaram o rei à guilhotina. O sal havia destruído a monarquia que tentou controlá-lo. E esse padrão não parou por aí. Mais de um século depois, em 1930, outro império estava usando o sal para subjugar milhões de pessoas, o Império Britânico na Índia. Os britânicos, assim como os romanos e os franceses, detinham o monopólio do sal indiano. Eles proibiam os indianos de coletar ou vender seu próprio sal, forçando-os a comprar sal britânico, sobre o qual incidia um imposto pesado. Para um país pobre onde milhões viviam à beira da fome, esse imposto não era apenas econômico. Era uma humilhação diária. Então, um homem magro de óculos decidiu quebrar esse monopólio. Seu nome era Mahatma Gandhi. Gandhi anunciou que faria uma caminhada de 390 quilômetros até o mar, em um lugar chamado Dundee. Seu objetivo: cometer um crime. Ele iria fazer seu próprio sal, em desafio direto à lei britânica. O que começou como uma pequena marcha de algumas dezenas de seguidores tornou-se um rio de milhares de pessoas. Quando Gandhi chegou à costa, ele se abaixou, pegou um punhado de lama salgada e a ergueu. Aquele gesto simples foi um terremoto político. Em toda a Índia, milhões de pessoas começaram a fazer seu próprio sal. Foi um ato de desobediência civil em massa. Os britânicos prenderam mais de 60 mil pessoas, incluindo o próprio Gandhi, mas era tarde demais. O monopólio estava quebrado. Moralmente, o Império Britânico havia perdido. A Marcha do Sal foi o momento decisivo que uniu a Índia e pavimentou o caminho para sua independência 17 anos depois. Um império que governava um quarto do mundo foi abalado até os alicerces por um punhado de sal. E talvez o exemplo mais sombrio do poder destrutivo do sal seja um legado militar. Após a Terceira Guerra Púnica, diz a lenda que os romanos, após destruir completamente a cidade de Cartago, fizeram algo para garantir que seu inimigo jamais se erguesse. Eles salgaram os campos. Eles cobriram a terra fértil com tanto sal que nada mais poderia crescer ali. Fosse esse ato literal ou apenas um símbolo, ele entrou para a história como a maldição final, a aniquilação total através do sal. Hoje, o sal não vale mais que o ouro. A tecnologia moderna tornou sua produção barata e fácil. A substância pela qual lutamos por milênios agora é tão abundante que enfrentamos o problema oposto. O sal, que já foi o símbolo da vida e da riqueza,
Tornou-se um veneno silencioso em nossa dieta, ligado a problemas de saúde pública em todo o mundo. O paradoxo do sal é a própria história da humanidade. É uma história de necessidade, inovação, poder, ganância e, finalmente, libertação. Da próxima vez que você pegar um saleiro, lembre-se do que realmente está segurando. Não é apenas um tempero. É o salário dos soldados romanos, o motor da grande muralha da China, o combustível da Revolução Francesa e a faísca da independência da Índia. Você está segurando a substância que construiu e destruiu o nosso mundo. As histórias mais fascinantes não estão escondidas em tesouros de ouro. Elas estão escondidas à vista de todos, nas coisas mais comuns. Se você gostou de descobrir a história oculta por trás do sal, deixe seu like para que mais pessoas possam ver essa conexão. E comente abaixo. Qual outro objeto do seu dia a dia você acha que guarda um segredo que mudou o mundo? Inscreva-se para não perder o próximo mistério. Afinal, as melhores histórias são aquelas que permanecem.